Pessoal, vamos então ao último vídeo aqui desse capítulo, certo? Para a gente terminar aqui o capítulo 1. E a gente vai falar aqui nesse tópico sobre como configurar o dispositivo. A gente já conversou sobre o modo user, modo enable e modo config, ou modo configuração global, aí como entrar e sair de cada um deles. E a gente também já viu os comandos que a gente utiliza para poder entrar e sair desses modos, certo? Tanto no modo de configuração global como no modo enable. E o que a gente vai fazer agora é mostrar como é que você consegue entrar no modo de interface e entrar no modo VLAN. Basicamente, essas são as 4 coisas que vocês vão configurar a princípio, certo? Vocês já sabem como entrar numa linha de console para poder fazer as configurações de password, já sabem como entrar nas linhas VTY para fazer as configurações de linha de acesso remoto. Volto a frisar, a linha de console é a linha de configuração de acesso local, você precisa estar lá do lado do equipamento, precisa do cabo rollover e tudo aquilo. E as linhas VTY de 0 a 15 são como se fossem linhas virtuais, então você permite que pessoas que estão conectadas naquela LAN possam acessar o equipamento remotamente. Por exemplo, uma pessoa que está lá na sala de TI pode acessar um switch que está lá no último andar do prédio do campus, por exemplo, para fazer as configurações dele. E aí esse 0 a 15 reflete essas 16 linhas virtuais que você pode ter para poder atender esse tipo de conexão. E vocês vão aprender agora como é que a gente entra no interface para configurar a interface e como é que a gente cria uma VLAN, certo? Depois a gente vai ter capítulos específicos para trabalhar VLANs, capítulos específicos para trabalhar a configuração de interface, mas por hora é só para vocês terem uma dimensão de como isso funciona. Aqui também vale dizer que para qualquer modo de configuração que você entre, quando você sai do modo Enable aqui e dá o comando configure terminal, você entra no modo de configuração global. E a partir do modo de configuração global é que você pode acessar essas configurações de interface. É só quando eu entro no modo de configuração global, por exemplo, que eu consigo dar o comando line console 0 para entrar no modo de configuração da linha de console. E com exit eu volto para o modo de configuração global. A mesma coisa com a linha VTY, só quando eu entro no modo de configuração global eu consigo dar o comando line VTY 0 a 15 para entrar no modo de configuração do VTY. E com exit eu volto para o modo de configuração global. Então, a mesma coisa vale para as interfaces. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Você entra na interface para configurar a interface. Tudo que você vai aplicar vai estar aplicado àquela interface que você está configurando. E uma vez que você coloca o comando exit, você volta para o modo de configuração global, certo? De qualquer ponto, se eu der o comando end ou Ctrl Z, eu volto daquele ponto diretamente para a raiz do modo enable. Vamos ver como é que isso funciona agora na prática. Então, eu vou entrar aqui no meu switch. Dar a minha senha aqui, aluno, para poder entrar nele. Repare que quando eu boto a senha, ele não mostra os caracteres que eu estou digitando, tá? Isso acontece para poder, se tiver alguém sentado do seu lado, não ver aquilo que você está digitando. Vou entrar aqui no modo enable, certo? Entrei no modo enable. E agora eu vou entrar no modo de configuração do terminal. Eu posso usar o conft ou eu posso usar, se eu der o exit aqui, ó, eu posso usar o configure terminal, que é a forma completa do comando, certo? Uma vez que eu entrei nela, se eu quero entrar numa interface para configurar uma interface, por exemplo, qual é o comando que eu dou? Interface, e aí eu digo a interface que eu quero entrar. Fast Ethernet, por exemplo, 0/1. Aí, ó, reparem que o prompt de comando saiu do switch config para switch config if de interface, certo? Então, todos os comandos que eu aplicar aqui agora, eles vão estar sendo aplicados à interface Fast Ethernet 0/1, certo? Por exemplo, se eu quiser que essa interface funcione, vocês já viram que a interface Fast Ethernet ela pode funcionar a 10 megabits por segundo ou a 100 megabits por segundo. Se eu quiser forçar ela a trabalhar a 100, eu coloco aqui o comando speed, que é velocidade em inglês, 100. E aí, ó, esse comando ele está válido para a interface Fast Ethernet 0/1, tá? Se eu der o Ctrl Z aqui e voltar para a raiz, para dar um comando show running config, você vai ver que agora, ó, na interface Fast Ethernet 0/1, eu tenho o comando speed 100. Repare que isso não é válido para as outras interfaces, isso só ficou válido para a interface em que eu entrei, em que eu apliquei aquele comando, certo? Se eu quiser interromper aqui a mostragem que ele está me dando do show running, eu dou um Ctrl C e ele para, certo?
Então, ó, de novo, quero retirar aquele speed 100. Conf T, interface. E aí eu vou mostrar para vocês que você pode aplicar o comando completo, que é interface fast ethernet 0/1, ou você pode usar a forma abreviada int de interface FA 0/1, tá? E ele entende que isso aqui é fast ethernet 0/1, tá? Essa é a forma contraída do comando. E aí, se eu quiser tirar aquele comando de speed, eu dou no speed 100. E aí pronto. Quero sair do modo de interface? Exit. Quero entrar na linha de console. Ó. Repare que eu só posso entrar na linha de console a partir do modo de configuração. Se eu tentar entrar a partir do modo raiz, ó, line console 0, eu não consigo fazer isso. Eu preciso entrar no modo de configuração, line console, é a forma abreviada de line console 0, é line com 0. E aqui eu posso colocar o password que eu quiser. Password, eu tinha botado professor, vamos botar agora aqui FRN. Eu tinha botado aluno, vou botar agora IFRN. E pronto, eu substituí. Quando eu tinha um password anterior chamado aluno e eu coloco um novo password IFRN, ele sobrescreve o password anterior, tá? Se eu quiser sair, exit. Quero entrar nas linhas virtuais. Line VTY 0 a 15. Entrei, quero colocar um password. Qual é o password que eu vou colocar aqui? Professor. Pronto, coloquei. Se eu der o exit, eu volto, certo? Quero entrar no modo interface VLAN. Interface VLAN 1. Entrei no modo de configuração da interface VLAN 1, que é uma interface virtual. Depois eu vou explicar para vocês do que se trata. Quero sair, exit, certo? Então, sempre que eu entro no modo de configuração de interface, eu preciso entrar dele a partir do modo de configuração global. Entro nele, faço as aplicações de configurações que eu quiser e depois com o comando exit eu saio dele, certo? E assim funciona para todos eles, certo? Se eu estiver lá no modo de configuração de uma interface qualquer, por exemplo, e eu quiser voltar direto para a raiz do modo enable, eu dou Ctrl Z e ele volta direto para lá. É assim que funciona na prática. Além disso, a gente vai ver agora quais são as memórias que o switch tem, que os equipamentos de uma forma geral, não só o switch, roteadores, firewall, todos esses equipamentos dispositivos de rede têm, certo? Eles têm a memória RAM, que é a memória que ele usa para poder rodar as configurações, rodar o sistema operacional. Isso acontece no nosso computador também. Quando você liga o seu computador, o que ele faz? Ele pega o sistema operacional, sobe ele para a memória RAM, tá certo? E ele roda tudo aquilo que você precisa na memória RAM, certo? A gente não roda nada, nenhum aplicativo que a gente usa roda no HD, ele roda na memória RAM. Então a memória RAM ela é usada para rodar o nosso sistema operacional, rodar as configurações que estão acontecendo em tempo real, e é para isso que ela é usada. Além disso, os equipamentos de rede eles têm uma memória ROM, e essa memória ROM eu costumo comparar com aquela memória BIOS do computador. Você sabe que se você retirar o HD do seu computador, na hora que você ligar o computador ele precisa iniciar em algum modo, para ele poder te dizer o que está acontecendo, mesmo que seja para te dizer que está faltando um pente de memória RAM, que está faltando, por exemplo, um HD. E aí, de onde ele puxa um sistema para poder funcionar? Você já deve ter visto aquela BIOS funcionando, e aí o que acontece? Aparece aquela tela que parece um terminal, né, que você não usa nem mouse direito. E aí o que acontece? Ali fica um sistema operacional mínimo. O que é aquele mínimo? É para você poder usar para pelo menos instalar um sistema operacional, certo? Então a memória ROM ela faz justamente esse papel. Quando não existe detecção de sistema operacional no equipamento, quando ele não encontra nenhum sistema operacional instalado, ele não consegue carregar para a RAM o sistema operacional, ele vai procurar na ROM um sistema operacional que a gente chama de bootstrap, para poder ligar esse switch, para você conseguir instalar o sistema operacional dele, para ele poder rodar e funcionar normalmente, certo? Então ele guarda uma imagem do que a gente chama de sistema operacional, que no caso do Cisco é o Cisco IOS, certo? É assim que se chama o sistema operacional dos equipamentos da Cisco. Você tem a memória flash que faz o papel do HD, digamos assim, nos equipamentos de rede. Se no seu computador, por exemplo, o sistema operacional ele fica armazenado no HD, saiba que no switch, no roteador e etc., nos equipamentos de rede, o sistema operacional ele fica armazenado na memória flash. Então o que acontece? Quando o equipamento tem início,
ele vai procurar lá na memória flash o sistema operacional para poder carregar ele para a memória RAM. Quando ele não consegue fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai procurar lá na memória ROM, que é uma memória que não se apaga, né? Ela só é de leitura, e aí ele vai ler nessa memória ROM o sistema operacional mínimo para permitir que você instale na memória flash um sistema operacional Cisco iOS, certo? É assim que funciona. E por último, você tem a NVRAM, que é onde fica armazenado o arquivo de configuração inicial, aquele startup config. Então, na memória RAM fica o running config, na NVRAM fica o startup config. Na memória flash fica o sistema operacional, o Cisco iOS, e na memória ROM ela serve para quê? Ela é como se fosse um bootstrap, que é um sistema de emergência. Caso ele foi para a memória flash e não encontrou o sistema operacional para subir para a memória RAM, ele não encontrou nada lá, então ele vai para a memória ROM para poder subir um sistema operacional mínimo para você instalar um sistema operacional completo na memória flash. Aqui estão os 4 chips de memória, de uma forma mais resumida, a maneira para a qual cada uma delas se serve. Lembrar sempre que na memória RAM ela é uma memória volátil, quando você desliga o equipamento se apaga, aquelas configurações do running config, se não tiverem salvas, elas não vão subir iguais novamente. Você precisa sempre usar um comando para poder salvar as memórias, o running config no startup config, para você ter que eles sejam arquivos iguais. Caso isso não aconteça, o que vai ficar armazenado na NVRAM vai ser diferente do que está armazenado na memória RAM, certo? Você tem que ter sempre isso em mente, certo? Então, fez as configurações, testou, está tudo completinho, vai lá e salva as configurações. Porque aí, caso o equipamento se reinicie, ele vai voltar com as configurações que você deixou lá no running config novamente. Aqui, de novo, um resumo, o startup config está armazenado na NVRAM, o running config está armazenado na memória RAM. A modificação do running config é sempre dinâmica, sempre que você está fazendo alterações de configuração no switch, ele está fazendo alterações no running config, ele não está fazendo alterações no startup config. Essas alterações no startup config elas só vão acontecer quando você aplicar o comando de salvamento, que é isso que a gente vai ver agora. Então, pessoal, você pode fazer a maior parte do que vocês vão fazer são salvamentos entre a RAM e a NVRAM. Então, por exemplo, se você está rodando, se você quer salvar as configurações que você fez na running config, você vai aplicar o comando copy running config startup config, salva da RAM para NVRAM. Se eu quiser fazer o contrário, eu quero recuperar um backup, eu estou com a minha running config e eu quero recuperar o backup do que eu tinha salvo antes para subir para running config, eu uso o comando inverso, copy startup config running config. A ordem é que implica da onde você está tirando e para onde você está jogando. Você sempre dá o comando copy, vai escolher uma dessas opções. Aqui eu estou colocando as chaves, mas essas chaves elas não entram no comando, tá? É só para mostrar para vocês que existem 3 opções. Ou TFTP, ou running config, ou startup config, que é a origem de onde eu estou pegando o salvamento e para onde eu estou salvando, qual é o destino. TFTP, running config, startup config. Rafael, o que é o TFTP? O TFTP é um servidor remoto, certo? De armazenamento de dados, certo? De armazenamento de arquivos, de transferência de arquivos. Então é como se eu fizesse um backup na nuvem. Algumas redes elas vão ter lá um servidor TFTP para você poder salvar as configurações do equipamento em um servidor remoto. Por que isso acontece? Caso o seu equipamento dê um problema, ele queime, por exemplo, e você precise substituir o equipamento, naquele equipamento vão estar lá a NVRAM dele e a RAM. Então você vai ter perdido as configurações que estão salvas porque elas estão salvas dentro da NVRAM do equipamento. Se você salvou um backup externo, num servidor externo, no TFTP, então você pode recuperar desse servidor externo para o seu equipamento novamente. Você coloca lá o novo equipamento no lugar, usa o comando copy TFTP running config e o seu equipamento vai puxar lá as configurações dele do TFTP para o que ele está rodando na RAM e depois você pode inclusive fazer um novo backup fazendo esse comando copy running config startup config. Então, tipo, você pegou a configuração do TFTP, do servidor remoto, trouxe ela de volta para o seu equipamento para rodar na memória RAM do seu equipamento e depois você trouxe ela para salvar na sua NVRAM, para ficar backupeado de novo na memória do equipamento, certo? Então aqui você tem todas as possibilidades de fazer o comando, certo? Você pode puxar daí do TFTP para RAM, da RAM para NVRAM, da NVRAM para o TFTP, da RAM para o TFTP. Todas as possibilidades estão inclusas aqui. Basta você levar em consideração que o comando vai ser copy, a origem e o destino. Eu vou mostrar para vocês aqui
como é que isso funciona. Lembrando que todos os comandos copy eu preciso aplicar a partir do modo raiz do modo enable. Então eu dou aqui, ó, copy. Se eu quero salvar o que está rodando aqui, as configurações que eu fiz, copy running config startup config. Ou seja, eu estou salvando o que está na RAM, no running config, lembre de running de R de RAM, memória RAM, para a NVRAM do equipamento. Ou seja, eu estou fazendo um backup. Ó, ele pergunta se eu realmente quero salvar, dou enter. E pronto, está salvo. Me disse aqui que está salvo. Se eu quisesse fazer o contrário, puxar da NVRAM para jogar no running config, eu botaria copy startup config running config. E ele faz o contrário, ele puxa da NVRAM para RAM, puxa do startup config para o running config. E aí pronto. Então, eu tenho aqui todas as possibilidades. Lembrando que isso sempre, esse comando copy é aplicado a partir da raiz do modo enable. Existe um outro comando que pode ser um substituto ao copy running config startup config, um comando que é igual a esse comando, que é o WR. E ele faz o salvamento para você, tá? Então, se você der o WR, ele faz esse salvamento automático para você também. É uma forma abreviada que você tem de fazer esse salvamento. E por último, gente, você tem maneiras de apagar a NVRAM, apagar completamente aquele... Se você quiser zerar o equipamento, digamos assim, você tem que apagar o que está na startup config e poder reiniciar o equipamento. Como é que você faz isso? Você pode fazer isso de 3 formas. Ou você dá o comando write erase para apagar a memória do startup config, ou você dá erase startup config, ou você dá erase NVRAM 2 pontos. Essas 3 maneiras você consegue apagar o startup config, e aí quando você der o comando reload para reiniciar o equipamento, como a startup config vai estar zerada, o equipamento vai voltar completamente zerado, como se ele tivesse vindo de fábrica, certo? E por último, gente, para poder encerrar essa aula, eu coloco aqui esse cenário de prática, tá? Para que vocês montem ele no Packet Tracer, façam as configurações dos equipamentos. Eu mostro aqui a resolução dessa prática num outro vídeo, tem uma playlist no canal só sobre práticas sobre switch, lá eu mostro como é que essa configuração foi feita. Então eu considero que vocês façam esse passo a passo, pratiquem os comandos e depois que você já fez tudo, vai lá no vídeo, checa como é que foi feito esse cenário, tira as dúvidas que você possa ter tido e aí sim você pode considerar que você está mais próximo de dominar as habilidades que a gente trabalhou nesse capítulo. Tá certo? Um abraço e até a próxima aula.